Olá, pessoal, dando sequência, nós estamos respondendo uma série de perguntas para o Mundo Adaptado em que as pessoas fizeram na live que a gente realizou sobre epilepsia e síndrome de West. Então, mais uma pergunta, a mãe diz assim: é indicado fazer todas estas medicações ao mesmo tempo para uma criança com síndrome de West? Daí ela cita Depaquene, que é o valproato de sódio, Gardenal, que é o fenobarbital, o topiramato, o Sabril, que é a vigabatrina, e o clobazam, que é o Frisium. Então veja, isso é 1, 2, 3, 4, 5 medicações. Claro que como eu não conheço o caso da criança, eu não tenho como discutir o caso, a ideia não é essa. Mas o que a literatura nos mostra? A literatura nos mostra que quando você coloca uma terceira droga antiepilética, um terceiro fármaco antiepilético, e a criança continua tendo crises epiléticas, a chance de você colocar uma quarta droga antiepilética e a criança ter um controle satisfatório de crise é muito pequena. Então a literatura orienta que você mantenha no máximo 3 fármacos antiepiléticos em cada criança. Quando você vai colocar o 4, você deve fazer um processo de substituição e tirar algum que não teve nenhum efeito. Veja, pessoal, que isso é muito em teoria. É claro que existem crianças que não controlaram as crises com 3 e controlarão com 4. Então, eu vou dizer que, via de regra, nós costumamos utilizar no máximo 3 fármacos antiepiléticos, mas em casos específicos é perfeitamente possível que você precise usar 4 ou 5. Uma outra pergunta diz assim: até que idade podemos usar o termo síndrome de West? Não há uma resposta para essa pergunta e eu vou explicar o porquê. Para a gente usar o termo síndrome de West, o que significa isso? Nós temos que ter 3 coisas na criança. Primeiro, ela tem que ter um tipo específico de crise que nós chamamos de crise de espasmo. Então a criança faz assim. Então, para ser West, tem que ter crise de espasmo. Segunda coisa, ela tem que ter uma alteração no eletroencefalograma muito específica que nós chamamos de ipsarritmia. Não vou explicar aqui o que é ipsarritmia, porque não tem cabimento. Mas ipsarritmia é um termo que vem do grego, que significa ritmo alto. Pessoas que têm o olho treinado no eletroencefalograma, quando você olha uma ipsarritmia, imediatamente você sabe que aquilo é uma ipsarritmia. Então, você tem que ter ipsarritmia, senão não é síndrome de West. E a terceira coisa, você tem que ter deterioração neurológica. Então, a criança tem que piorar o seu desenvolvimento quando ela tem síndrome de West. Então, para ser síndrome de West, tem que ter as 3 coisas: crise de espasmo, ipsarritmia no eletro e deterioração neurológica. A partir do momento que você não tenha mais essas 3 coisas, você deixa de utilizar o termo síndrome de West. Então, por exemplo, você faz um eletroencefalograma lá no nenê de 3 anos de idade e ele que tinha síndrome de West agora não tem mais ipsarritmia no eletro. Você não pode mais usar o termo síndrome de West. Ele passou a ter uma outra síndrome epilética, ele passou a ter uma outra forma de epilepsia. Ou então a criança ela deixa de ter as crises de espasmo, ela passa a ter outro tipo de crise, uma crise clônica, uma crise tônico-clônica, uma crise mioclônica, uma crise astática, uma crise atônica ou exclusivamente uma crise tônica, ou seja, ela não tem mais o componente clínico do espasmo infantil. Você também não pode usar o termo síndrome de West. Então, gente, não existe uma idade que você sai da síndrome de West. A partir do momento que você não tiver mais esses 3 fatores, você não pode mais usar esse termo, você tem que mudar a forma como você se refere a essa condição. Um abraço.